Um programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém, a rádio mais Fodax do sul do país. Hoje falarei com a doutora Letícia Martins Conceição e agora nós refletiremos, nós conversaremos, nós pensaremos sobre um assunto que é antigo, um problema antigo que é dívidas e juros. E afinal, as ações de revisão de juros morreram? Ainda existem? Já foram as teses que eram utilizadas lá nos anos 90, não são as mesmas de hoje? Mas e aí, na prática, você que está em casa, que está encalacrado com a sua dívida do cheque especial, do cartão de crédito, crédito consignado, seja o que for, você ainda tem condições de entrar em juízo e discutir a dívida? Doutora Letícia, muito bem-vinda aqui no programa Saiba Direito. Boa tarde, doutor Guilherme, tudo bem? Uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, conversando de novo agora sobre esse assunto, né? Que já foi muito debatido ao longo desses anos, mas que continua sendo pertinente, né? Devido à prática abusiva dos bancos, das instituições financeiras, né? Então, acredito que seja um assunto que vai agregar aí ao conhecimento de muitas pessoas. Perfeito. Primeira pergunta, telefones, redes sociais, meios de contato, doutora? O meu telefone é código de área 51 984817891. Instagram, Letícia Martins C.adv. Beleza, perfeito. Colegas que queiram trocar uma ideia com a senhora, pessoas em geral, né? Que queiram trocar uma ideia com a senhora, podem lhe procurar por esses meios? Com certeza. Instagram, WhatsApp, todas as minhas redes de contato, né, ficam abertas àqueles que têm interesse em discutir sobre esse assunto, ou outros assuntos também relativos ao direito. Que bom, perfeito. Sempre na busca do aperfeiçoamento pessoal e universal, cooperar para o aperfeiçoamento da humanidade, ainda que em doses naturalmente pequenas, que é o que está ao nosso alcance na maioria das vezes. Doutora Letícia, as ações de revisão de juros ainda têm chance de sucesso? Com certeza, Guilherme, tem muita chance, não é só a chance, né? É um direito do consumidor, como eu sempre falo para os meus clientes. Por quê? Hoje em dia existe um valor, uma taxa média de mercado, né, que os bancos, as instituições financeiras, elas precisam observar, né, elas precisam praticar. Então, cheque especial, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, financiamento, todos esses contratos, né, que as pessoas firmam e vão pagar em muitas prestações, né, ao longo de meses ou anos até, que as pessoas pagam aos bancos, o banco ele sempre vai fixar uma taxa de juros remuneratória, né? Então, é muito importante o consumidor ele estar atento a essas taxas que estão sendo praticadas, porque em muitos casos a taxa ela é bem superior, 2, 3 vezes acima da taxa média de mercado. E aí, então, pode concluir, doutora. Não, então é bastante importante, né, o cliente, o consumidor, ele olhar, analisar aquele contrato, ler as letrinhas pequenas, né, para ver se ele realmente está pagando o valor que ele contratou, que o banco diz que ele vai pagar. Sim, e isso é um outro assunto que eu também quero chegar lá, que é a questão do cálculo, se corresponde ou não à taxa de juros. Mas ainda falando do percentual, para você que está em casa, até para você que está ansioso em casa, nós estamos falando neste momento sobre o percentual contratado. Mas logo em seguida, eu pretendo ainda nessa entrevista falar das situações em que o percentual contratado não corresponde ao valor da parcela prevista no contrato, que aí não se discute mais a taxa de juros, e sim o cálculo, como ele foi calculado. Mas antes de nós chegarmos nisso, doutora, antes, a taxa de juros. Antigamente, os juros eram limitados, né, a tese
dos consumidores era da limitação de juros em 12%. 12% ao ano. Isso não existe mais. Hoje a pessoa tem ali, está devendo no cheque especial. Para quanto que ela consegue reduzir o percentual de juros? A taxa de juros dela lá no cheque especial é um percentual X qualquer. Qual é o requisito e para quanto que ela conseguia reduzir o percentual? Então, Guilherme, o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, ele tem para cada categoria, né, de empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cheque especial, existem categorias e existem taxas, né? Então, o Banco Central, ele vai verificar cada mês quais são as taxas, né, para essas categorias que os bancos estão praticando, e eles vão fazer uma média, então, dessas taxas, né? Então, por exemplo, digamos que o cheque especial do teu banco, ele te cobre um valor de 5% ao mês. Pô, que otimista, mas hein? Vamos, tá bem, mas 12%, vamos lá, 12%. Qualquer um. Só Okay, que o banco... enfim, vamos colocar então, né, a gente ser mais 2022, né? 12% ao mês é que o teu banco está te cobrando no valor do cheque especial, tá? Só que aí tu vai pesquisar junto ao Banco Central e tu vai verificar que, na verdade, a taxa média é de 5%. Né? Então, o que pode fazer? Tá devendo, tá no cheque especial, pode entrar com uma ação contra o teu banco, né, pedindo para eles observarem esse valor. Para corrigir, né? não de 12 ao mês para 1% ao mês, e sim para trazer essa taxa para perto ou para a taxa de mercado, a taxa média de mercado. É mais ou menos isso. Exatamente. O banco, ele precisa observar a taxa média do mercado, né? O valor que está sendo praticado para aquele tipo de contrato, claro. Esses valores, eles variam muito, né? Conforme se é financiamento, quem é essa pessoa que está... O perfil, né, do consumidor. É um servidor público federal, servidor público estadual, tem carteira assinada, não tem? Exato. Doutora, a pessoa que hoje está naquela bola de neve, todos os meses tem os juros sobre o juro, todos os meses ele entra o mês devendo, aí recebe o salário, aí ele amortiza, mas ele tem que sobreviver, aí ele volta a utilizar. E ele está há bastante tempo pagando juros. E ele vai lá e olha a conta dele, lá aparece um saldo negativo. Mas ele vem pagando juros há muito tempo. Ele consegue a devolução do que pagou a mais? Sim, nós conseguimos revisar, doutor Guilherme, os valores de até 5 anos, né? Então, todos os contratos que foram feitos de 5 anos, né, a partir de hoje, a partir da data do ingresso dessa ação. Então, por exemplo, vamos supor que um cliente chega ao teu escritório, chega ao meu escritório, e ele já tenha 5 contratos de empréstimo consignado que ele fez. Ele foi renegociando, ele não conseguia pagar a dívida. Então, ele renegociou uma vez, não conseguiu cumprir, aí renegociou outra vez, precisou de mais dinheiro, aí o banco deu um pouco mais de dinheiro para ele renegociou de novo, e assim ele sucessivamente foi fazendo. Né? Então, o que a gente sugere, né, para essa pessoa? Pegar todos esses contratos que ela fez, né, e a gente verificar se as taxas remuneratórias, se as taxas do banco que estavam sendo praticadas eram taxas que estavam de acordo com o mercado naquela época, conforme o perfil desse consumidor. Né? Porque muitas vezes, como a gente estava falando, o consumidor ele acaba pagando 2, 3, 4, às vezes 5 vezes mais. O cara vira escravo, né, do banco. Exatamente. Ele vira escravo do banco. Isso vale para o cartão de crédito, vale para o empréstimo consignado, já tem uma taxa de juros menor se comparada com a do cheque especial, por exemplo, do cartão de crédito. Com certeza. Mas, ainda que ela seja menor do que a do cheque especial ou cartão de crédito, ela pode ser abusiva, ela pode ser excessiva
quando comparado com a média desta categoria de mercado, né? Dessa categoria de Sim, contrato. Sim, é muito comum a gente ver, observar alguns contratos, por exemplo, chegou recentemente para mim uma cliente, né, que ela é pensionista do INSS, ela tem uma taxa de mercado aí bem baixa, né, um valor praticado. Eu verifiquei junto ao Banco Central que a taxa praticada no mês, que ela efetivamente contratou o empréstimo, era de 1,46% ao mês, tá? A taxa de juros mensal. Porém, o banco estava cobrando uma taxa de quase 5% ao mês. A taxa né? média Então, era gente... 1,5%, 1,40 e poucos, a taxa média, Isso. e o banco cobrava mais de 3 vezes mais. Exatamente. Então, numa situação como essa, né, o que a gente pode fazer? Né? Se a pessoa ela já pagou, se a gente verifica que ela já pagou muitas parcelas e aquelas parcelas já excederam, né, aquilo que ela, por exemplo, tira um empréstimo de 3 mil, tu tem que pagar o valor equivalente a 5 mil para o banco, conforme a taxa dos juros remuneratórios do mercado, né? Mas o banco ele está te cobrando 13, né? E aí quando a gente faz o cálculo, a pessoa já pagou muitas parcelas, já pagou mais de 10 mil. A gente entra com uma ação pedindo, né, em tutela de urgência, que seja suspenso aquele pagamento, né? Ou que pelo menos o juízo diminua, né, essa tarifa, mas a gente pede principalmente a suspensão desses valores. Porque, na verdade, a pessoa ela já pagou a mais e o banco, inclusive, tem que ressarcir o consumidor daqueles valores excedentes. Ela não é devedora, na realidade, ela é credora. O consumidor pode ser credor do banco. Credor. E aí, Guilherme, o que vai acontecer nesses casos onde a pessoa já pagou a mais do que aquilo que era devido? Ela pode entrar com uma ação contra essa instituição financeira, inclusive cobrando a devolução em dobro, né? Conforme o que está instituído no Código de Defesa do Consumidor, que é o pagamento do indébito, né? Artigo 42. 42. Doutora, Isso. A gente está falando aqui de medidas que as pessoas podem adotar para resolver um problema. Beleza. Vamos falar de prevenção. É muito bom falar do tratamento e da cura, mas é bom também falar da vacina. A pessoa está com um problema financeiro, pegou o dinheiro emprestado e não tem condições de pagar com o seu próprio recurso aquela obrigação. Ela não tem condições de pagar. E muitas pessoas acabam pegando um dinheiro emprestado num outro banco para pagar a dívida que já existia antes. Por mais óbvio que isso possa parecer para algumas pessoas, eu gostaria que a senhora dissesse qual é a gravidade, qual é a consequência disso. Então, Guilherme, a consequência disso, na verdade, é que muitas vezes a pessoa ela já tem um empréstimo, né? Acho que é isso que está me trazendo. Tem um empréstimo com um banco, uma instituição financeira, e ela não consegue nem mais pagar o valor daquele empréstimo e ela retira um outro empréstimo. E fica pegando dinheiro emprestado num banco para pagar o outro, depois pega num terceiro para pagar o segundo e assim vai. Isso acaba ocasionando o superendividamento, né? A gente não fala muito, mas é bem importante a gente falar do superendividamento do consumidor, que é o que acaba ocorrendo muitas vezes, né? A pessoa ela recebe um salário mínimo, né, por mês, um pouco mais do que isso, quando vê ela já está pagando tudo praticamente em empréstimos, né? A pessoa precisa, então, assim, ter o cuidado, né? E principalmente, o que ela pode fazer? Já estou nessa situação, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Rever esses contratos, né? A gente em vez de pegar dinheiro emprestado num outro banco, discutir com o primeiro banco. Tem o banco A, B e C. Aí eu vou ali e contrato com o banco A. Não tem como pagar. É mais negócio eu brigar com o banco A em juízo
do que eu ir procurar o banco B para pagar o A e depois o C para pagar o B. Realizar ações revisionais, exatamente. Então, por exemplo, a pessoa ela faz um contrato, mas ela não tem condições de efetuar aquele pagamento quando vê o valor do empréstimo das parcelas estão sendo de 70% do salário daquela pessoa, do benefício, enfim, que a pessoa recebe por mês. Então, às vezes a pessoa fica com R$300, R$100, R$200 na conta, menos do que isso também, já a gente vê, né, bastante. Então, o que a pessoa ela pode fazer? Ir até o banco e tentar renegociar, né? Caso não seja possível essa renegociação direta com o banco, né, sempre, claro, observando as taxas médias do mercado. Então, se o valor de taxa que o banco está praticando está acima desse valor médio de mercado, tentar trazer esse valor, fazer uma revisional do contrato, daquilo que já foi pago e ir diminuindo essa dívida. Não foi possível revisar esses valores com o banco, ingressar com uma ação judicial para que seja, então, efetuado o pagamento do valor em controverso, né, e então discutir em juízo os valores que são excedentes, ou, enfim, trazer para a realidade daquela pessoa, né? Valores que são mais apropriados à sua realidade. Terceiro ponto que eu gostaria de tocar, que é a situação em que o valor da parcela não corresponde à taxa de juros contratada. Não, então, vamos lá. O consumidor olha o contrato e vê ali, taxa de juros tal. Entra no site do Banco Central e verifica que aquela taxa de juros que está no seu contrato está dentro da média do Banco Central. Beleza, a taxa de juros. Aí ele vai lá conversar com o cunhado dele, vizinho, amigo, colega de trabalho, e ele diz assim, eu peguei dinheiro emprestado, uma taxa de tanto por cento ao mês, peguei X reais para pagar em tantas parcelas de tal valor. E o amigo dele diz assim, puxa, que coisa estranha, eu peguei o mesmo valor do empréstimo, com o mesmo percentual, o mesmo número de parcelas, mas o valor da parcela é diferente. O que se faz nessas situações? Então, doutor, é muito comum também isso ocorrer, né? A gente diz que há uma diferença entre o valor do empréstimo, da taxa de juros remuneratória e o valor do custo efetivo total daquela transação, né? O que é o famoso CET? O que é esse custo efetivo total? O custo efetivo total, ele é justamente o custo que que engloba todos os valores daquela operação. Então, é as taxas de IOF, muitas vezes vai haver ali um seguro que vai estar embutido junto. A venda casada, né? A venda famosa, a venda casada, isso é quase que 100% dos contratos de empréstimo, eles acabam fazendo isso mesmo, sendo abusivo muitas vezes, né? Então, assim, ali a gente vai ver o valor do IOF, o valor de um seguro, entre outras taxas, né? Então, assim, o banco, ele vai te dizer, eu estou te cobrando 100% por ano, tá? Eu te empresto 1.000 e tu me paga 2.000, mas quando vê, ali no valor total vai estar 2.022, por exemplo. O valor que a gente tem que calcular não é sobre os 2.000, mas sim sobre o 2022. Né? Porque o valor do custo efetivo total é 2022 e não 2.000. Ou seja, a taxa média dos juros mensais, dos juros anuais, que seja, ele precisa ser calculado conforme o valor global, né? E não conforme somente da taxa de juros remuneratória, né? Então, o consumidor precisa estar muito atento a isso também, né? Porque o custo efetivo total, muitas vezes, ele vai ser diverso, né? A taxa total vai ser maior do que aquela taxa que o banco está dizendo que ele está lhe cobrando. Perfeito. E essa diferença pode ser muito relevante no custo, no dinheiro que sai do bolso do consumidor.
Com certeza. Principalmente, né, em taxa de IOF, em taxa de seguro, enfim, entre outras taxas aí que podem existir dentro desse contrato, né, são valores muitas vezes bem relevantes e que fazem bastante diferença, né, no valor de quanto que aquela pessoa efetivamente ela está pagando. Perfeito, perfeito. Doutora Letícia, alguma outra consideração, alguma dica aí que a senhora se lembre que talvez seja interessante para quem está em casa? A minha dica é, se você já está super endividado, procure o seu banco, procure a sua instituição financeira e tente renegociar junto a ela. Né? Você já está com problema, não está conseguindo cumprir, né, com esses valores aí que foram emprestados, etc. Né? Então, procure o banco, né? Procure essa instituição financeira e tente renegociar com eles. Né? Caso não seja possível, busque, então, um profissional qualificado, um advogado, enfim, alguém que possa lhe orientar no sentido de também renegociar, porque a saúde financeira ela é muito importante, né, para as pessoas. E a gente sabe que agora, durante a pandemia, aumentou muito o número de pessoas, de consumidores inadimplentes. Né, e o banco, ele só lucra. Ele acaba lucrando muito, né, com essa inadimplência. Com a tragédia do... Exatamente, é uma tragédia, né? Então, assim, a pessoa fica sem dinheiro, ela precisa fazer um empréstimo, ela acaba no cheque especial, ela precisa fazer um financiamento, mas quem está lucrando é o banco. O banco não ganha com o cliente que paga em dia, ele ganha com o cliente que atrasa e que paga juros e que fica pagando os juros pelo maior tempo possível. E isso é uma estratégia que, aos meus modestos olhos, é muito cruel, que se estimula o endividamento para prender aquela pessoa e ficar sugando seus recursos por um longo período. Então, Guilherme, é muito triste, mas a gente precisa falar mais sobre isso, né? O superendividamento do consumidor é algo bastante preocupante, né, nos dias de hoje, e eu acredito que seja muito pertinente esse assunto para a população, tanto no meio entre nós, colegas advogados, outras pessoas, né, porque não vamos tomar as rédeas, né, das nossas próprias finanças, das nossas próprias economias, não vamos ficar à mercê dos bancos e dessas instituições financeiras. Perfeito. Muito obrigado, doutora Letícia, muito obrigado. Muito obrigado para você que está assistindo o programa. Se você está escutando pela Rádio Armazém, corra lá no YouTube e se inscreva no canal Saiba Direito. Lá você terá acesso a 400 vídeos, mais ou menos, com dicas de direito em geral. Se você for uma pessoa que tem algum assunto de relevância social e deseja cooperar na evolução da humanidade, ainda que num tijolinho pequeno, talvez, pode procurar aqui a Rádio Armazém, pode me procurar, pode procurar o canal Saiba Direito, que nós, juntos, divulgaremos essas informações. Muito obrigado, doutora Letícia, muito obrigado para você que está em casa. Obrigada, doutor.